vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é Geografia e vamos falar sobre o impacto das atividades econômicas rurais e urbanas. E para entendermos melhor sobre o assunto, vamos lá no livro de vocês, lá na parte de Geografia, na página 29, acompanhar a leitura atenciosamente. E todas as partes grifadas aqui no meu livro, é importante que vocês grifem no de vocês também, ok? Então, vem comigo! O impacto das atividades econômicas rurais e urbanas. Toda atividade humana provoca algum impacto em maior ou menor intensidade. Seja no campo ou na cidade, as atividades econômicas realizadas por nós, seres humanos, resultam em impactos ao meio ambiente. Na aula de hoje, verificaremos os principais impactos causados pelas atividades humanas nos espaços rurais e urbanos, em especial a poluição. Impactos ambientais provocados pela agricultura. A agricultura é uma atividade econômica muito importante desenvolvida há milhares de anos. A agricultura é a principal responsável pela produção dos alimentos que consumimos diariamente. Ao longo do tempo, a agricultura passou por uma série de transformações em suas técnicas produtivas e também na utilização de máquinas de insumos, visando a melhoria da produtividade. No entanto, a modernização da agricultura trouxe consigo uma série de danos ao meio ambiente. O desmatamento é considerado um dos principais impactos negativos da agricultura ao meio ambiente. É também o primeiro impacto causado por essa atividade, visto que, para abrir uma nova área de plantio, é necessário primeiro remover toda a vegetação previamente existente. Para ser cultivado, o terreno precisa estar limpo. O desmatamento reduz a biodiversidade do local e, além disso, pode acarretar a extinção de espécies, principalmente as espécies endêmicas, que ocorrem em apenas um local. Além do desmatamento, existem diversos outros danos ambientais causados pela agricultura. Se, por um lado, a mecanização possibilitou uma maior agilidade no processo produtivo, reduzindo significativamente a necessidade de mãos de obra e também o tempo empregado ao preparo do solo, plantio e colheita. Por outro lado, ampliou de forma significativa a liberação de gases poluentes na atmosfera. Isso porque os maquinários agrícolas são movidos por meio de combustíveis fósseis, o que contribui para a poluição do ar. O uso de insumos agrícolas como inseticidas, adubos, químicos e corretores para o solo contribui para a ampliação da produção. No entanto, são grandes vilões a quantidade de água e do próprio solo. Isso porque seu uso provoca a contaminação e poluição do solo e da água, contribuindo inclusivamente para a mortandade de algumas espécies, como os peixes e as abelhas. O intenso uso de água para irrigação pode acarretar em danos severos aos recursos hídricos locais, podendo inclusive legar os mananciais de água e sua exaustão. Como vimos anteriormente, as atividades ligadas ao espaço rural representam mais de 70% do consumo de água doce do mundo. O desmatamento, associado ao manejo inadequado do solo e ao uso de técnicas de irrigação, são responsáveis diretos pela ocorrência da erosão. A erosão consiste na perda da camada superficial do solo. Este solo é carregado pela água da irrigação e da chuva e é depositada em outro local, principalmente no leito de rios, o que pode acarretar no assoreamento dos rios, ou seja, na redução da profundidade do seu leito.
Os processos erosivos podem ainda causar o surgimento de vossórocas, que possibilitam o uso do solo naquele local. Por fim, um dos maiores impactos causados pela agricultura ao meio ambiente é a redução da biodiversidade. Como mencionado anteriormente, o intenso uso de agrotóxico contribuiu para a mortandade de plantas e animais. Impactos ambientais provocados pela urbanização. O processo de urbanização corresponde ao crescimento das cidades. Este crescimento pode ser tanto em extensão territorial quanto em quantitativo populacional. No entanto, ambos encontram-se diretamente relacionados. Inicialmente, todos os espaços eram naturais ou rurais. Com o passar do tempo, as cidades foram surgindo e os espaços geográficos transformados com a maior profundidade. O intenso crescimento das cidades associado com a modernização do campo e com o desenvolvimento das indústrias resultou em um fenômeno denominado êxodo rural, onde um grande número de pessoas que viviam no campo migrou para a cidade. O crescimento urbano não ocorreu de maneira uniforme em nosso país. Este crescimento ocorreu de forma desordenada e a falta de planejamento acarretou no surgimento de um grande número de problemas urbanos, onde os problemas urbanos são tanto de ordem ambiental quanto de ordem social. A partir de agora, verificaremos alguns desses problemas. A ausência de política pública para receber os grandes contingentes populacionais que chegaram anualmente às cidades resultou em um processo denominado favelização. Devido à falta de acesso a áreas mais privilegiadas, as pessoas que apresentam menor poder aquisitivo passaram a ocupar áreas desabitadas, normalmente em encostas de morros, formando grandes comunidades. As favelas apresentam como problemas principais a falta de saneamento básico, a carência de abastecimento de água, a deficiência nos serviços públicos de saúde, educação e coleta de lixo. As favelas são uma consequência direta do inchaço urbano e da ocupação desordenada das cidades. Outro problema ambiental enfrentado nas grandes cidades é a excessiva quantidade de lixo gerada, visto que, quando maior quantidade de pessoas, maior também será a produção de lixo. Este lixo, por sua vez, em muitos casos, é descartado em locais inadequados, resultando em uma série de problemas, dentre os quais podemos destacar as inundações. O excesso de lixo nas ruas podem fazer com que os bueiros fiquem entupidos e, consequentemente, não conseguem escoar as águas das chuvas. Outro fator que contribui para as inundações é a impermeabilização do solo, que dificulta o processo de filtração da água no solo. A poluição é outro problema ambiental provocado pela urbanização. As grandes cidades é comum haver a concentração de automóveis e instalações industriais que, diariamente, emitem uma grande quantidade de gases poluentes na atmosfera, provocando a poluição do ar. O excesso de poluição no ar pode provocar uma série de problemas de doenças respiratórias. O excesso de barulho também é comum, chamamos de poluição sonora. Por fim, outro problema enfrentado nos centros urbanos é a violência. O aumento da violência nos centros urbanos encontra-se diretamente ligado ao processo de favelização mencionado anteriormente. O crescimento das cidades associado à incapacidade por parte dos órgãos públicos de atender às demandas de toda a população faz com que a violência aumentasse nas cidades. A exposição a condições insalubres, a falta de acesso
A política pública que atendam às necessidades pessoais possuem como consequência direta o aumento da violência e da criminalidade. Impactos ambientais provocados pelas indústrias. A atividade industrial é aquela que realiza a transformação das matérias-primas em produtos a serem consumidos por nós ou mesmo por outra indústria. As indústrias possuem uma grande importância para o desenvolvimento econômico de um local e, além disso, proporciona empregos para uma grande quantidade de pessoas. No entanto, a atividade indústria é responsável também por provocar uma série de problemas ambientais. Vejamos agora algum deles. A atividade industrial é considerada uma das principais responsáveis pela poluição dos recursos hídricos, principalmente dos rios. Isso ocorre porque as indústrias diariamente despejam milhares de toneladas de resíduos nos rios, tornando a água imprópria para o consumo e prejudicando os ecossistemas locais, além de, claro, dos equilíbrios ambientais. Lembre-se que o consumo de água contaminada pode acarretar em sérios danos à saúde. O avanço das indústrias também é responsável por grande parte do desmatamento, o que pode provocar graves danos ao equilíbrio ambiental, prejudicando o desenvolvimento da fauna e da flora. Muitas indústrias ainda hoje utilizam a lenha como fonte de energia. A poluição do ar é um dos danos ambientais mais intensivos provocados pelas indústrias. Isso porque as indústrias ainda hoje lançam diariamente toneladas de gases tóxicos na atmosfera. O contato com um ar contaminado pode provocar uma série de doenças, principalmente doenças respiratórias, como a asma e a bronquite. Além disso, a concentração de gases poluentes na atmosfera pode provocar a ocorrência de chuva ácida. Alguns desses assuntos aí abordados no livro de vocês, já estudamos em algumas aulas anteriores de geografia, né? Mas agora, além de frisarmos, vamos falar aprofundadamente, né, sobre o assunto. Nós sabemos, a agricultura é uma atividade econômica que tem total importância para a nossa sobrevivência, porque é através da agricultura que conseguimos obter os nossos alimentos, né? Os alimentos do plantio, né? Porque a agricultura ela é responsável por plantar, colher e trazer esses alimentos até a nossa mesa. Que conforme foi passando o tempo, né, a agricultura ela foi inovando, né, por conta das tecnologias e a modernização do mundo todo, na verdade, do nosso planeta, ela trouxe benefícios, mas também trouxe malefícios para a nossa sobrevivência, para o nosso planeta. Ela trouxe consigo, né, a modernização trouxe com ela mesmo uma série de problemas seríssimos para nós, seres humanos. O desmatamento é considerado um dos principais impactos negativos, né, da agricultura, porque para o plantio, para você plantar, por mais que você esteja fazendo uma boa ação, né, plantando e tudo mais, antes de você plantar, você precisa preparar aquela terra. E você, para preparar aquela terra, você precisa matar o verde que está ali, preparar a terra e plantar outros vegetais. Então, ocorre muito desmatamento, né, nessa parte da agricultura. Mecanização, né, na parte da agricultura também, ela trouxe, claro, benefícios, como eu disse, mas também trouxe malefícios à nossa sociedade, para o nosso planeta Terra. Por quê? Os benefícios é que antes, quando produzíamos um vegetal apenas, hoje conseguimos produzir 100 com a ajuda das máquinas. Só que as máquinas, elas trazem malefícios, por quê? Elas emitem um gás poluente, né? Porque os maquinários, né, as máquinas que eles usam na agricultura, né, elas, como combustível, têm os combustíveis fósseis, né, para preparar, não,
para o funcionamento dessas máquinas, eles usam os combustíveis fósseis. Então, conforme eles vão usando, evapora esse combustível, né? E por cima sai aquela fumaça pretinha, sabe? E aquela fumaça, ela polui o nosso meio ambiente. Vamos a falar também em algumas aulas anteriores sobre os usos dos inseticidas na agricultura, né? Que os agricultores, eles usam para afastar, né, alguns animais, algumas pestes, né, como dizem os agricultores, e também usam alguns produtos, uns agrotóxicos, para ajudar no crescimento desse vegetal. Porém, né, como eu disse, trazem malefícios e benefícios. Os benefícios são esses que eu acabei de citar, mas os malefícios são que prejudicam o solo. Como eu já havia dito anteriormente, né, o solo, ele suga toda a umidade, né, que existe em cima, a água, ele suga toda aquela água e, consequentemente, junto com essa água que ele suga, ele também suga esses venenos que estão ali impregnados no solo. E, consequentemente, também conseguem voltar para nosso consumo, né? Porque eles sugam e vai para o lençol freático. O lençol freático é onde nós conseguimos obter água potável. Disso, ele também contribui muito com a mortalidade, né, das espécies marítimas, como peixes, né, e outras espécies marítimas, né, outras espécies que têm a água como seu habitat natural. Vamos falar sobre os impactos ambientais provocados pela urbanização. E o processo de urbanização corresponde, pessoal, ao crescimento das cidades, que é muito comum, né, hoje em dia, nos dias atuais, porque antigamente conseguíamos ver tanto o crescimento das cidades, mas também conseguíamos ver o crescimento dos campos, né? Só que hoje em dia o crescimento das cidades, eles estão disparados, está em abundância, ou seja, o crescimento das cidades, se hoje em dia era assim com o campo, se antigamente, era assim com o campo, hoje em dia tá assim, o campo aqui no zero e as cidades aqui no topo. O fenômeno, né, que nós já conhecemos é denominado em êxodo rural, o fenômeno onde as pessoas saem do campo para buscar uma vida melhor nas cidades. E esse fenômeno, quando acontece esse fenômeno, traz malefícios a nós aqui da cidade. Não estou dizendo que as pessoas que moram no campo não tenham a oportunidade, né, não deve tentar uma vida aqui na cidade, tá? Mas essa transição que eles fazem atrapalha um pouco, porque o que acontece? A cidade, ela cresce de forma abundante, de forma também desordenada, né? As quais a nossa população, ela não está preparada para receber aquela quantidade de pessoa aqui na nossa sociedade. Isso, as pessoas que chegam aqui, né, e não conseguem encontrar algum lugar para morar, uma moradia, elas fazem o quê? Elas vão para os topos dos morros. E esses morros, né, conforme vão montando casas e casas e casas e casas e casas e casas nesses morros, ele vira uma favelização, que é a famosa favela, onde pessoas onde não tem onde morar, né, as pessoas que não têm onde morar acabam optando para morar em morros, formando então aquele morro em uma favela. As favelas apresentam alguns problemas principais de falta de saneamento básico, a carência do abastecimento de água, a deficiência dos serviços de saúde, a educação e a coleta de lixo, que é muito mesmo incomum encontrar dentro de uma favela. O impacto ambiental também causado pela urbanização, né, que é a quantidade excessiva de pessoas, é a excessividade, né, a quantidade excessiva de lixos, porque, como todos nós sabemos, quanto mais pessoas, né, em um local, mais lixo é gerado. E o pior de tudo
é a forma o qual descartamos esse lixo. Que nós, seres humanos, não somos totalmente certos, né? 100% certos. Às vezes erramos uma vez ou outra, né? E por conta disso, às vezes podemos descartar também aquele lixo de forma incorreta, trazendo então problemas para a nossa sociedade. Sendo assim, né? Quando descartamos o lixo de forma correta, acarreamos vários problemas, como os rios, que hoje não são mais rios e viram valões, os bueiros, que por conta do excesso de lixo ficam entupidos, e por conta do excesso de lixo pelos bueiros estarem entupidos, causam também a inundação. Por conta também dessa inundação, às vezes, né, acontece de pessoas que moram em casas baixas perder, na verdade, a sua casa por conta dessa inundação, né? Porque entra água na sua moradia e acaba perdendo todos os seus móveis e até mesmo o seu imóvel, porque ele fica de forma inadequada para a moradia daquela pessoa. Coisa também que é bem comum, né, e que traz bastante impacto negativo para a nossa sociedade, né, para o nosso meio ambiente, na urbanização, é a quantidade de automóveis e a quantidade de indústrias. Conseguimos perceber, né, no nosso dia a dia, que a quantidade de indústrias e a quantidade de automóveis, né, presentes no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na nossa cidade, é bem abundante. E por conta disso, acarretam também um monte de problemas, né? Porque as indústrias e os automóveis, eles liberam ar poluentes, né, os quais trazem problemas de saúde para a gente e também prejudicam a nossa atmosfera. Coisa também que, né, conseguimos encontrar no nosso dia a dia, na urbanização, na nossa cidade, é o barulho, né? Porque é muito difícil você passar em um local e não escutar barulho de nada. Na cidade, no campo, você escuta barulho dos animais, até do grilo. Porém, aqui na cidade, é barulho de som, de carro, indústria. Então, são todos esses barulhos que fazem com que aquele ambiente seja poluído sonoramente, né? Que chamamos de poluição sonora. Outro problema também que nós encontramos aqui nas cidades é a quantidade de violência presente no nosso dia a dia. É agressão, tanto física quanto verbal, são assaltos, roubos, furtos, né? Coisas que se tornam normais ao ver da sociedade por serem frequentes. Mas isso é um problema seríssimo também da nossa sociedade. Por último, os impactos ambientais provocados pelas indústrias, que já falamos anteriormente, né, quando falamos sobre urbanização, mas vamos frisar um pouco mais. As indústrias, elas são responsáveis pela transformação das matérias-primas e têm grande utilidade para nós, seres humanos. Mas como eu venho dizendo, né, ao decorrer desse vídeo, esses impactos, eles nos trazem benefícios, né, mas também nos trazem malefícios, né? E quais são eles? Como eu já disse, as indústrias, elas soltam ares, na verdade, poluentes, né, que nos trazem problemas seríssimos de respiração, né, como bronquite, sinusite, mas o que? Asma, esses problemas respiratórios. E também o que acontece, além de nos trazer problemas respiratórios, esses ares poluentes, né, eles criam buraquinhos na nossa atmosfera, né? Na nossa atmosfera, porque existe o nosso planeta Terra e em volta do nosso planeta Terra, né, existe a atmosfera. E por conta desses ares, né, a atmosfera ela vai se quebrando aos poucos, né, que é um problema seríssimo também, podendo causar o aquecimento global. E outra coisa é o descarte
recursos, né, que eles não utilizam mais, que são os resíduos, né, as toneladas de resíduos e tudo mais que eles despejam através de um esgoto nos rios. Às vezes aquele rio ele pode ser de água potável, mas por quê? As indústrias eles despejaram aquelas toneladas de resíduos no rio, ele torna-se então de uso impróprio para nós seres humanos, também trazendo problemas para os animais de vida marítima que vivem naquele local. E também pode trazer pra gente, porque o que acontece? Se existem animais ali, nós às vezes consumimos animais também, se formos pescar, né, ou se pescaram aquele peixe e trouxeram até a nossa mesa e nós nos alimentarmos daquele peixe, pode trazer problemas de saúde seríssimos também. Já que entendemos melhor sobre o assunto, vamos para os exercícios. No número 1 está escrito o seguinte: quais são os principais impactos ambientais causados pela agricultura? Então eu falei alguns impactos ambientais, né, e vocês vão citar aí os impactos que eu citei nesse vídeo. Ou você pode pegar o livro de vocês e ir lá dar uma lidinha de novo e escrever no número 1. No número 2 são os impactos ambientais provocados pela urbanização. E o número 3 pela atividade industrial, que são causados pelas indústrias, ok? Número 4, o desmatamento e as queimas são igualmente danosos ao meio ambiente. Pesquise quais são os principais danos causados pelas queimas e também pelo desmatamento. Posteriormente, leia a sua resposta para a turma. Então, infelizmente, não vamos conseguir, né, ler para a turma, mas vocês vão fazer uma pesquisinha aí sobre o desmatamento e a queima, né, e vão escrever aí. Não precisa ser uma pesquisa bem extensa, pode ser uma pesquisa bem curtinha, apesar que só tem 3 linhas, né, no entanto, né, só tem 3 linhas não, 4 linhas, tô botando 4 e falando 3. Tem 4 linhas só, então uma pesquisa bem curtinha, né, para responder essa perguntinha aí, ok? Número 5, sobre os impactos ambientais causados pelas indústrias, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, o primeiro. O avanço das indústrias também é responsável por grande parte do desmatamento, o que provoca graves danos ao desequilíbrio ambiental, prejudicando o desenvolvimento da fauna e da flora. Fauna e flora, lembrem-se, floresta e animais. Verdadeiro ou falso? A poluição do ar é um dos danos ambientais mais intensivos provocados pelas indústrias. Isso porque as indústrias ainda hoje lançam diretamente toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Verdadeiro ou falso? Com base em tudo que estudamos agora, ok? As indústrias diretamente despejam milhares de toneladas de resíduos nos rios, tornando as águas impróprias para o consumo e prejudicando o ecossistema local. Além, claro, dos desequilíbrios ambientais. Verdadeiro ou falso? Vocês vão escrever aí no número 5. 6. Preservar o meio ambiente é de grande importância para todos. Crie uma pequena história em quadrinhos, enfatizando a necessidade de preservar o meio ambiente. Não esqueça de colorir. Então aí tem 4 quadrinhos, né? E vocês vão criar uma história em quadrinhos, enfatizando a necessidade de preservar, né? De cuidar do meio ambiente, ok? E ó, bastante capricho, bastante atenção, pintar tudo direitinho, bem bonitinho, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar fotinho no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!